Indo ao curso de programação com a linguagem Perl. Eu gostaria de começar esse curso me apresentando. Meu nome é Diego, eu sou doutorando em bioinformática, também com mestrado em bioinformática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também bacharel em sistemas de informação e técnico em redes computacionais. E eu tenho programado com Perl há alguns anos e Perl é uma linguagem fantástica, principalmente para manipulação de textos, ok? Bom, para começarmos esse curso, eu gostaria de apresentar para vocês alguns conceitos básicos antes de iniciarmos a falar de programação de computadores, ok? Bom, primeiro conceito, eu gostaria de discutir a diferença entre hardware e software. Hardware pode ser definido como uma parte física de um computador, placas, processadores, componentes em geral, enquanto o software é a parte lógica, são os programas, aplicativos, sistemas operacionais em geral. A gente costuma falar, brincar na nossa área que hardware é tudo o que você consegue tocar no seu computador, ok? Enquanto software são os programas em geral, parte lógica. Outro conceito que vocês vão ouvir muito é o conceito de algoritmo. Mas não pense que é uma coisa difícil, não. Algoritmo é simplesmente um passo a passo para solucionar um determinado problema computacionalmente em um tempo finito. O que isso quer dizer? O computador ele tem um grande poder de processamento, mas o computador não sabe o que fazer para resolver um determinado problema. Você precisa explicar para ele passo a passo. Então, ao nome, a explicação passo a passo para resolver um determinado problema, nós damos o nome de algoritmo. Outro conceito muito importante é o conceito de scripts. Scripts são conjuntos de comandos organizados em um arquivo de texto que será analisado por um interpretador ou compilador. Então, Perl, nesse curso, Perl será executado através de scripts, ok? Então, um script é simplesmente um conjunto de comandos que são escritos em um programa, em um editor de texto. Bom, outro conceito importante são as chamadas subrotinas, que em Perl são as chamadas funções, são blocos de códigos que nos ajudam a solucionar um determinado problema. Então nós vamos falar um pouquinho mais para isso. Nós temos também o conceito de interpretador, que é um programa de computador que recebe um comando único ou um script e os converte em linguagem de máquina para ser processado pelo processador, é claro, pela CPU. Então, o que é essa linguagem de máquina? Linguagem de máquina, também conhecida como linguagem binária, é uma linguagem formada por zeros e uns. Não sei se vocês já viram nos filmes a linguagem 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Essa é a linguagem que os processadores usam para se comunicar. Então, o interpretador, ou o compilador, ou um compilador, são coisas distintas, eles convertem a linguagem humana, linguagens de alto nível, por exemplo, Perl é considerada uma linguagem de alto nível, na linguagem das máquinas, que é 0 e 1. Ninguém vai saber programar 0 e 1. Imagina você escrevendo um programa 0, 1, 0, 0. Não dá, né? Bom, outro conceito interessante é o conceito de paradigmas. Paradigmas em computações são representações de um padrão, uma metodologia, um método. Então, dizemos que um paradigma é uma metodologia para solucionar alguma coisa. Outro conceito importante, iteração. Iteração é repetição. Nós falaremos sobre comandos de repetição nas próximas aulas. Indentação define-se como a estruturação e organização do código. Então, quando a gente escrever o nosso programa de computador, nós vamos escrever usando a linguagem Perl, nós precisaremos indentar o código. Indentação vocês vão aprender que é um conjunto de regrinhas para organizar o nosso código. E quando falarmos de diretório, estamos falando de pastas, ok? Abstração, na computação, pode-se compreender uma abstração como uma representação simples que explique todo o processo. Então, se você tem um processo bem complicado, você diz que é uma abstração quando você representa esse processo de uma maneira bem simplificada, de maneira que você consiga solucioná-lo computacionalmente. E aí, a gente falou de indentação anteriormente. O conceito de bloco é um trecho de código que é delimitado pelas chaves. Na verdade, um exemplo de bloco aqui, nós temos uma subrotina. Um bloco ele é indentado. Quando eu falo indentado, eu falo desse espaçamento que existe entre a margem
e o conjunto. Tá vendo essa linha aí que começa com o jogo da velha? Então, essa linha está indentada em relação ao bloco, quer dizer que ela tem um espaçamento anterior. Isso nos ajuda a avisar que essa linha está delimitada ao comando dado na linha superior, ok? Então, blocos eles são executados se a condição for verdadeira. A gente vai falar mais sobre isso lá para frente. IDE. IDE é um editor de texto que vai ter algumas funcionalidades extras, como acesso ao shell, tem várias funcionalidades. Nesse curso nós vamos adotar o Sublime Text como IDE. Então eu estou usando o Sublime Text aqui, então, podem ver que minha versão não está nem registrada. O Sublime Text é um programa pago, mas se você não registrar, você pode usá-lo gratuitamente por quanto tempo você quiser. Então a comunidade de desenvolvedores adotou essa IDE como adotou e está utilizando bastante o Sublime Text. Então eu recomendo que vocês instalem ele. Bom, no nosso curso nós veremos a linguagem de programação Perl. Perl é uma linguagem de programação de alto nível, ou seja, a escrita é próxima da língua humana, mas poderia dizer que a escrita é próxima da língua inglesa, ou seja, vocês vão ter que aprender algumas palavras em inglês sim, gente, pessoal. Se você não gosta de inglês, não tem jeito, tem que aprender. Então, a Perl foi criada por Larry Wall em 1987, e ele criou essa linguagem porque ele tinha necessidade de criar uma linguagem que facilitasse o processamento de grandes quantidades de texto. Então, Perl tem sido muito adotada principalmente na bioinformática, que tem uma grande quantidade de dados textuais, análise de sequência, análise de genoma, análise de proteínas. Então, quem precisa analisar grandes quantidades de dados, não só na bioinformática, talvez na área jornalística também, Perl é uma linguagem que tem um grande poder de processamento de texto. Então, nas próximas aulas, nós faremos uma prática com a linguagem Perl. Ok, pessoal? Valeu!